Suas palavras podem apodrecer sua vida. Que conversa, né? Pois é, vou te provar com 3 potinhos de arroz. Bora, vem comigo? Seja muito bem-vinda ao Pulso Presente. Bom dia! Bora tomar nosso café. E aí? Ó, bom dia, seu galo. Tudo bem? Como tá o café aí, meninas? Hum, Paraná tá um gelo e o café tá ótimo. Mas assim, bora lá. Hoje é o primeiro dia, depois desse ciclo de 21 dias, e essa aqui é a rota que nós estamos fazendo sobre os corpos. E aí eu vou pedir para você ter um pouquinho de paciência, ficar aqui comigo, porque nós vamos fazer a atividade dos 3 potinhos com o arroz, para que a gente possa entender o quanto que as nossas palavras, o nosso emocional, o que a gente olha, o que a gente direciona, tem realmente um impacto real em tudo à nossa volta, inclusive se nós vamos manifestar saúde ou doença em nós mesmos, mas para isso eu preciso que você tenha um pouquinho de paciência. Fica aqui comigo porque nós precisamos entender quais são os corpos, quais são os diálogos que acontecem aqui, para que a hora que a gente possa fazer a dinâmica, a gente também possa fazê-la de um jeito certo e aí possa ter a resposta do jeito certo, beleza? Então bora lá. Eu não sei, meu amor, se você sabe, mas nós temos 7 corpos, tá? Cientificamente falando, quando a gente está com alguma questão a nível de esquecimento, de cognição, de organização de ideia, pensamento, dores de cabeça, o que a gente faz? A gente leva o nosso corpo neural para o neurologista. Na verdade, é o nosso corpo mental. Então, nós temos um corpo mental. Então, além do corpo físico, mental, nós temos o emocional. E eu acho que você já percebeu que aqui no canal a gente prioriza, nós começamos a nossa conexão falando com esse nosso corpo emocional. Então, quantas de nós, quando ouve um galo cantar, lembra ali da nossa história de infância, ou lembra o que a gente ouviu as nossas avós, os nossos pais falando, porque dentre eles houve os que moraram na roça, né, na lavoura, vieram da terra, plantava milho, algodão, às vezes até você ouviu histórias sobre a geada do café. Me conta aqui, escreve aqui nos comentários para mim, qual que é a tua faixa de idade? Você é da galera que ouviu a história sobre a geada que teve, a imensa geada que teve em São Paulo na década de 30? Ou você, gente, foi uma perda econômica imensa para todos os agricultores da região ali, porque Paraná, São Paulo passou por aquela geada. Olha onde eu fui parar. E a vida é assim, né? O quanto que de repente aí na tua região tá um calorzinho maravilhoso. Conta para mim se a sua região tá um calorzinho ou se a sua região tá que nem a minha aqui, que esqueceram a geladeira aberta. Mas voltando ao que a gente estava falando, então nós temos um corpo mental, um corpo físico, emocional, que a gente se conecta por meio das histórias, por meio do cheiro do café, por meio dessas trocas onde a gente sente no tom de voz um olho no olho. Eu espero, eu emano que você sinta o meu olho no olho contigo, que está ouvindo esse podcast. E a gente tem um corpo psicológico, uma psique. A psique, quando ela colapsa, é porque ela está com uma tristeza profunda, né? Um pezinho ali na depressão, e muitas vezes a gente está ausente de nós mesmos, ou a gente está ansioso, e ligado no 220 e fazendo 3 coisas, chega no final do dia não fez nada. Porque começou muitas coisas e a gente não conseguiu dar continuidade porque está nessa bagunça. E aí, quando a gente fala de corpos, tá, vamos lá, antes de eu voltar aqui e falar de depressão e ansiedade, numa continuidade do que a gente estava se prontificando a nível de 7 corpos, para a gente entender como a gente trabalha, funciona e possamos fazer escolhas melhores dos nossos corações na ampulheta da vida, né? No tempo que pulsa dentro de nós e na vida ao nosso redor. Então vamos lá. Eu falei que nós temos corpos, são 7: físico, mental, que foram os dois que eu já expliquei,
emocional, que é onde a gente tem feito a nossa batuta diária aqui, psique, que eu estava falando agora, sobre as nossas crenças. Então, diz para mim, você acredita que dinheiro dá em árvore? Gente do céu, tem um fofoca isso aqui para vocês, dinheiro dá em árvore, tá? Por quê? Porque dinheiro, ele é feito de papel. Tudo bem que aí, para massa de manobra, colocaram aí o plástico, né, que é o cartão, colocaram o virtual, que é o Pix, mas o dinheiro mesmo, é feito de papel. E papel é feito de celulose. E celulose é uma matéria-prima extremamente importante, vinda da onde? Da árvore. Então, toda vez que a nossa psique diz para mim, você tá doida, você vai comprar isso? Você tá achando que tem dinheiro dando em árvore? É uma crença limitante, é um conjunto de crenças. E nisso daqui eu te convido a olhar quais são os seus conjuntos de crença sobre você, né? A gente é um ser perfeito e completo. E aí você tá percebendo, né? Você tá percebendo que eu falei de geada, falei de tempo, falei de psique, tô falando de física, tô falando de levar, né, o cabeção pro neurologista, mas no fundo, eu emano que você esteja entendendo que o emocional tá presente em todos eles, porque você sente o frio e isso dá uma sensação emocional. Você sente alguém te falando, te criticando sobre dinheiro dar em árvore, mas isso vem inundado de sentimentos. Percebe? Tá conseguindo entender? Porque isso é muito importante para a dinâmica que a gente vai fazer. Bora lá, vamos continuar. E desse lugar nós temos um corpo físico, mental, emocional, psicológico, energético. E no corpo energético? Não tem gente que às vezes a gente senta e conversa, depois a pessoa cata, vai embora, ainda antes de ir embora fala assim, ai, amigo, é tão bom falar mais com mulheres, né? Homens não se abrem muito, tem um pouco mais de dificuldade. Eu vejo vocês. Aqui os homens que eu atendo também têm um pouco dessa dificuldade de se abrir. Tem amigos, mas é amigos para jogar bola, é amigos para cerveja. Raramente um homem tem a sorte, o privilégio de ter um cara ali com quem ele pode sentar, ter um papo cabeça e não ser levado interpretado de uma forma errada, né? Homens têm seus sofrimentos também, viu, gata? Viu, moça? Você que tá aqui comigo, vem cá, amore. A gente é mais tagarela, né? A gente fala entre nós, a gente chora. Ai, amiga, você é como irmã para mim. E aí, a hora que Cati vai embora, pega e fala assim: Nossa, é tão bom falar com você, eu fico tão melhor depois que eu falo com você. E a pessoa, Cati, vai embora, e aí você fica ali com o corpo pesado, se bobear, sente dores na cervical, isso é um sinal de obsediação, de absorção energética. Então, quando você sente dores na coluna, dependendo das relações que você estabelece, e do quanto elas te suga, você vai se sentir com dores, inclusive físicas, tá? Por quê? Porque os corpos estão todos interligados, integrados, entrelaçados. Então, o corpo energético, ele percebe o ambiente. Quer ver uma forma de você provar cientificamente o corpo energético? A gente pode fazer a seguinte dinâmica científica aqui. E aí coloca nos comentários se você vai fazer ou não, tá? Coloca assim, arroz! E aí a gente vai saber que você entrou na galerinha de fazer o arroz. Como é que vai ser essa dinâmica para a gente provar a integralidade dos 7 corpos, tá? Eu não falei todos ainda, são 7 corpos. Eu falei do físico, mental, psique, emocional, psique, energético. Falta falar do áurico e da alma, né? O corpo astral ou átimo. Também tem algumas vertentes que chama corpo búdigo, ok? Vamos hoje só nomenclar, só elencá-los, organizar aqui que existem esses 7 corpos, antes da gente caminhar para a reta final do tema de hoje, mas hoje nós estamos falando, ainda estamos aprofundando mais sobre o emocional. Por que eu fiz esse canal do Pulso Presente? Para a gente conversar sobre o corpo emocional, porque no meu ponto de vista, na minha forma de fazer pesquisa, na minha forma de diariamente atender as pessoas e perceber como elas lidam com as questões e como que surgem os gatilhos entre a doença materializada no físico e a dor da alma que ela passou, eu vejo cientificamente que isso tem uma ponte e a ponte é o corpo emocional. E aí nós vamos fazer um teste.
tá? Tô te convidando aqui para hoje a gente fazer o teste do arroz. Vamos provar cientificamente essa brincadeira aqui dos 7 corpos? Bora, você topa? Então tá, vamos lá. A atividade de hoje é o arroz. Eu vou te convidar a pegar o arroz que você tem cozido aí na sua casa, tá? E você pode pegar 3 xicrinhas, pode ser 3 copos descartáveis também, se você quiser. Isso não importa, tá bom? E aí você vai colocar com uma fitinha durex ou uma fita crepe ali, você vai colocar um arroz, você vai colocar um bom, 2 neutro, 3 péssimo, tá bom? Escreve isso e coloca ou cada um dessas etiquetas em uma das xícaras ou em um dos copinhos descartáveis. Aí você vai pegar o arroz, pega uma colher grande e coloca uma porção, uma colher no copinho número 1 ou xícara número 1 onde está escrito bom, outra no número 2 onde está escrito neutro e outra no número 3, onde está escrito péssimo. E aí, se você quiser pegar um papel filme e tampar as 3, você pode tampar até para não correr o risco de você mexer para lá e para cá e isso cair, sujar e tudo mais, né? Ou você pode deixar destampado e você não vai guardar na geladeira, você vai deixar num cantinho. Só que você vai deixar um pouco longe um do outro, por quê? Porque no número 1, você vai olhar e você vai sentir, meu amor, tem que sentir. E você tem que realmente dizer com sinceridade: arroz, seu querido, você é uma bênção na minha vida. Há quantos anos você, desde a minha infância, me nutre, me alimenta? É uma bênção ter você fazendo parte de outros ingredientes dentro do meu prato. Eu sou muito grata às mãos que te plantaram e você foi caminhando entre indústria, processamento, até chegar no mercado e eu te comprar e agora você estar aqui na minha casa. Muito obrigada. Arroz, seu bom, você é uma delícia. Esse é o número 1. No neutro, você não vai fazer nada, nada, tá bom? Agora, licença para você não se assustar com o que eu vou fazer agora, tá, meu amor? Porque daí no 3, que tá escrito péssimo, você vai trazer para fora toda a tua raiva, todo o teu ódio. Se você estiver brava, estressada ou bravo, estressado, com raiva de alguma circunstância na sua vida, você vai jogar isso nesse terceiro recipiente de arroz e vai trazer isso para fora e vai emanar isso verbalizando. Seu bosta! Licença, tá? Vou trazer aqui. Seu merda! Tu é uma bosta! Tu não presta pra nada! Tu não tem vitamina nenhuma! Tu é branco! Tu não tem vitamina nenhuma! Tu é uma merda! Tu é uma bosta! Eu odeio você! E você vai emanar isso na terceira opção. É uma energia pesada, né? E aí você vai deixar extravasar, depois respira fundo, volta para sua normalidade aqui e faz isso por alguns dias, tá? Você vai ver o que vai acontecer entre a opção 1, o neutro, e a opção 2, a opção 3. Geralmente, as pessoas comentam que é assustador o que acontece entre as 3 versões. E aí amanhã a gente senta e conversa sobre isso, para a gente pensar. Amanhã, assim, a gente vai continuar com esse movimento, tá? Mas eu creio que daqui 5 dias, 5 dias é suficiente para a gente retomar e conversar a respeito dessa dinâmica. Mas é para a gente parar e pensar o quanto nós estamos integrados com todos os nossos 7 corpos e o quanto o corpo emocional é ponte de muita coisa boa e não tão boa na nossa vida. É isso, meu amor. Eu emano que você tenha um dia maravilhoso, abundante, que toda a sabedoria do cosmos te venha para as resoluções que você precisa para o teu dia de hoje e a gente se vê amanhã com o seu café aí, eu com o meu café aqui, tá bom? Um super beijo.